Saudações a todos. Nessa parte faremos exercícios sobre matrizes do módulo NumPy. A primeira questão é o seguinte: crie e imprima uma matriz de números inteiros 3×3. Depois crie e imprima uma matriz de mesma dimensão 3×3, cujos elementos são os cossenos dos elementos da primeira matriz. Eu vou criar uma matriz e a outra matriz que eu criar, os elementos serão os cossenos dos elementos da matriz anterior. Iniciando aqui o idle spider, primeiramente eu vou importar o módulo NumPy. Import NumPy os np. Importar NumPy como np. O próximo passo é criar a primeira matriz 3×3 através do módulo NumPy. A matriz será representada pela variável m. E aqui a sintaxe pelo módulo NumPy para criar a matriz é np.array. No argumento eu vou inserir a matriz. A matriz ela é envolvida pelo par de colchetes principal. E depois cada linha da matriz ela será representada por um par de colchetes. Tem o primeiro par de colchetes, que é da primeira linha. E aqui eu vou inserir os valores. Como são 3 colunas, então serão 3 elementos: 1.5, 2.7 e 3.9. Em seguida, eu vou inserir a segunda linha da minha matriz 3×3, que também terá 3 elementos: 4.1, 5.4 e 6.6. Agora a terceira linha da matriz, vou colocar aqui o último par de colchetes, que é da terceira linha. E os elementos serão 7.3, 8.9 e 9.2. E aqui está a minha matriz, com 3 linhas e 3 colunas. Em seguida, eu vou inserir uma função print para informar a matriz original. Vou colocar aqui antes, 2 pontos, 1/n para que a matriz fique abaixo do termo antes. E a minha variável m, que é a matriz. O próximo passo, eu vou criar aqui uma variável que me servirá de enumerador de linhas. É o i. Ele vai de 0 a 2. No caso da matriz, conter 3 linhas. Em seguida, eu vou iniciar uma estrutura de iterações com a instrução while e que vai envolver esse enumerador i. Para i menor ou igual a 2, execute seu laço. A primeira linha do laço é eu atualizar cada elemento da minha matriz. E para eu representar um elemento da matriz, eu vou utilizar uma sintaxe para indicar o seu índice. É o m da matriz mais o par de colchetes que vai conter o índice. Aí você terá a localização do elemento. Eu vou colocar linha seguido de colunas. Explicando aqui em detalhes, esse i ele representa o número da linha em questão. E os 2 pontos, ele vai indicar que eu quero todos os elementos daquela linha. Os 2 pontos aqui nessa sintaxe, ele indica a enumeração de todos os elementos de uma linha. Pronto, esse é o elemento. Eu quero que ele seja igual ao cosseno do elemento da matriz original. Então a sintaxe para o cálculo do cosseno em NumPy é np.cos. E no seu argumento, eu vou colocar o elemento da matriz anterior, que é o mesmo elemento que está aqui do lado esquerdo. Eu apenas vou atualizá-lo e transformá-lo a matriz original em outra matriz. M e entre colchetes i, 2 pontos. Ou seja, a linha i e todos os elementos dessa linha. Próximo passo é a atualização da variável i igual a i mais 1.
para que seja feito o cálculo do cosseno na linha seguinte. E esse é o meu laço, essa é a minha estrutura de iterações. Resumindo, ela irá fazer os cálculos de cossenos de todos os elementos da matriz, e essa estrutura de iterações ela começará da primeira linha, onde você terá a linha I e todos os elementos da linha I. Ele fará a atualização do I, haverá uma nova iteração, e daí ele novamente, na linha seguinte, ele vai calcular o elemento da linha I, da linha seguinte, e todos os elementos daquela linha. E assim até que o I ele ultrapasse o valor 2. E aqui por último eu vou imprimir a minha matriz atualizada, após o cálculo dos cossenos dos elementos. Vou colocar uma quebra de linha para que a matriz atualizada fique distante da matriz original, da impressão aqui no console. Depois, dois pontos, uma quebra de linha para que a matriz fique abaixo do termo depois, e a variável m. E este aqui é o meu programa. Ele vai pegar uma matriz original, calcular todos os elementos da matriz com relação ao cosseno, e em seguida ele vai imprimir a matriz atualizada. Eu vou salvar esse trabalho, eu vou chamá-lo de E1, e agora eu vou executar o programa. E aqui está o antes, a minha matriz original, e o depois, a matriz atualizada com o cálculo dos cossenos de cada elemento da primeira matriz. Some duas matrizes aleatórias, 4 por 4, e imprima o resultado. Vamos começar importando o módulo NumPy. Import NumPy os NP. Importando o NumPy como NP. Primeiramente eu vou gerar as duas matrizes aleatórias. Eu vou utilizar uma função conhecida em vídeos anteriores, que também ela pode ser resgatada no módulo NumPy. O módulo NumPy ele também possui essa função para a seleção aleatória de valores. Eu vou utilizar apenas uma seleção simples de números inteiros. Eu vou começar aqui por uma matriz A. Ela terá uma seleção aleatória com a seguinte sintaxe: NP, que é o módulo NumPy. Eu vou chamar um outro módulo interno NumPy, que se chama random.randint, que é uma seleção aleatória de inteiros, e no argumento dessa função randint eu vou utilizar dois elementos no argumento. Será um número inteiro que a partir de 0 haverá uma enumeração de passo 1 até um valor menor que este. Ou seja, eu vou colocar aqui 100. Eu quero fazer um sorteio de valores a partir de 0 até um valor menor que 100, dentro desse intervalo. E em seguida eu vou digitar aqui o tamanho da matriz que irá comportar esses valores aleatórios. O tamanho seria a dimensão da matriz. A dimensão é 4 por 4, de acordo com o exercício. Então, entre parênteses, eu coloco 4,4. Ou seja, a matriz A ela será resultado de uma seleção aleatória dos 100 primeiros valores a partir de 0. E o tamanho dessa matriz será do tipo 4 por 4. E uma matriz B com a mesma sintaxe. B, o módulo NumPy, random, que é um outro módulo, randint, que é a função, o intervalo, onde eu quero fazer a seleção aleatória de números inteiros a partir de 0, e a dimensão da matriz, que irá receber os valores, 4 por 4 também. No próximo passo eu vou criar uma matriz C. Essa matriz será o resultado da soma das duas matrizes anteriores. Só que primeiro eu vou iniciar C como uma matriz de zeros, uma matriz cujos elementos são todos iguais a 0.
np.zeros, e o tamanho dessa matriz, ela será com relação à dimensão do tipo 4×4. No próximo passo eu vou criar um enumerador L. Esse L será utilizado nas estruturas de iterações que eu vou criar aqui. No próximo passo eu vou inserir duas funções print para imprimir as matrizes A e B, respectivamente. O primeiro print, eu vou colocar aqui matriz A. Vou colocar uma quebra de linha para que a matriz fique abaixo do termo matriz A. E o segundo print, eu vou colocar duas quebras de linha aqui para distanciar uma impressão da outra. Matriz B, uma quebra de linha para que a matriz B fique abaixo do termo matriz B. O próximo passo é criar a estrutura de iterações, onde eu vou realizar a soma das matrizes. E a soma das matrizes ela será feita da seguinte forma: eu vou somar elemento por elemento. Por isso que eu preciso da estrutura de iterações. Eu vou utilizar a instrução while, enquanto L, que é o meu enumerador, for menor ou igual a 3, execute-se o laço. Primeira linha do laço é o cálculo dos elementos das duas matrizes para gerar um terceiro elemento de uma terceira matriz. O elemento da terceira matriz se chamará C, com referências à matriz de zeros, C. Naquela linha, na linha L, e todos os elementos da linha. Esse elemento ele será resultado dos elementos da matriz A, na linha L, todos os elementos da linha L, mais um elemento da matriz B, na linha L, e todos os elementos da linha L. Em seguida eu atualizo a variável L para o cálculo da próxima linha. L igual a L mais 1. E essa é a minha estrutura de iterações. Eu calculo a soma de dois elementos da matriz daquela linha, e todos os elementos correspondentes daquela linha serão somados, para em seguida eu atualizar L mais uma vez, para que haja o mesmo cálculo de soma na linha abaixo, nos elementos da linha abaixo. E agora eu vou inserir mais um print. O print ele irá informar o resultado, a minha matriz C. Eu vou colocar duas quebras de linha para distanciar esse print dos outros e informar o seguinte: matriz C, que é o resultado de A mais B. Inserir aqui uma quebra de linha para a matriz ficar abaixo desse termo que eu acabo de criar. E inserir aqui a variável C da matriz. E este é o meu programa. Eu vou salvá-lo. Este programa ele cria duas matrizes aleatórias. Em seguida ele vai somar essas matrizes e criar uma terceira matriz. Salvando aqui o programa, vou chamá-lo de E2 e agora eu vou executá-lo. E aqui está, você imprime a primeira matriz, a matriz A, em seguida a matriz B, ocorre a soma das duas matrizes e você gera uma matriz C com os resultados na tela. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.